Shalom, boa noite a todos. Deixa eu só fazer aquele compartilhamento de sempre. O pessoal que está esperando aqui eu mandar o link. Shalom. Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Shalom, Ellen. Para compartilhar, para comentar, que sempre dou alguns minutinhos, né? Shalom, Gabriel. As pessoas poderem comentando e compartilhando. Tem uma galera no Zap. Tem uma galera no Zap que também acompanha. Eu tô com o celular pequeno aqui. Só mais 2 minutinhos, tá bom? Tudo ok aí? O som, tudo ok? Que mais uma vez Deus possa ministrar para nós a sua palavra, ministrar para nós o evangelho, né? Que como a gente tem repetido aqui, não é só em Mateus, não começou em Mateus, mas na verdade ele vem desde a fundação do mundo. Só vou compartilhar aqui no meu... Não sei como é que vocês fazem, se vocês acompanham com a Bíblia, acompanhando isso aí, seria bem legal, tá? Vocês sempre acompanhar com a Bíblia aí, tá lendo junto. Mesmo que exista versões diferentes, né? Mas não tem problema. Então, boa noite a todos, shalom. Eu sei que o pessoal tá chegando ainda, mas pra gente poder já ir começando aos poucos. Vocês estão vendo aí uma imagem do tabernáculo. Eu coloquei essa imagem já tem desde do primeiro estudo, né? Se eu não me engano, do terceiro. Para vocês irem se familiarizando, porque a gente não vai ter tempo para poder falar individualmente, dando todos os detalhes. Eu cheguei até a comentar na semana passada que se nós fôssemos falar cada detalhe do tabernáculo, nós não conseguiríamos falar em 5 anos, talvez, porque é um assunto que nós continuaremos aprendendo e aqui nós aprendemos em parte. Porém, já é algo maravilhoso, um pouco que aprendemos. Estamos destacando o contexto todo. Vocês vão entender o porquê. Hoje a gente vai falar por que a gente destacou tudo. E hoje a gente vai falar do primeiro móvel. Se Deus nos permitir, falaremos do primeiro móvel, do tabernáculo, que já é algo maravilhoso. Então que mais uma vez, mais uma noite, o Espírito de Deus, o autor das Escrituras, ele possa nos dar entendimento,
abrir a nossa mente, que tudo isso que você está aprendendo venha dar um start para você poder ler, para você poder estudar, e não menosprezar ali a Torá, principalmente, os primeiros 5 livros da Bíblia, onde estão contidas profecias tremendas. E então vamos lá. Primeiro que você está vendo aqui essa imagem, o átrio, né? Com o tabernáculo, a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes. É claro que esse daí é uma imagem da internet, né? Que eu achei legal e demonstrativa para nós, ilustrativo. Não está 100% de acordo com as escrituras, mas já está nos ajudando bastante. É difícil a gente achar geralmente 100% assim, mas dá para a gente ter uma base legal. Você também vai ver, os móveis, tem alguns móveis que estão diferentes, não se preocupa com isso. O importante é nós entendermos a mensagem. E já está aparecendo o vídeo, já está aparecendo aí já do lado já a imagem, né, do local que está, tanto fora da tenda, que é o átrio. Você está vendo o acampamento, né, reunido em volta do arraial. E o primeiro compartimento, né, ou o terceiro, se chama o átrio, que é esse aí que a gente está entrando agora, aonde tem a pia de bronze e o altar do holocausto, que é esse altar aí do holocausto. Não fica preso à ilustração da imagem, mas sim à mensagem. Essa daí seria a pia de bronze. E esses dois estariam no átrio. Aí a tenda, onde está tudo fechado, seria o santo lugar. E depois do segundo véu seria o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Vamos lá. Entrando aí no primeiro, você está vendo esse aí é o altar do perfume ou altar do incenso. Esse daí é a menorá ou candelabro. E essa daí é a mesa dos pães. Nossa Bíblia fala a mesa dos pães da proposição. Isso daí, a tampa da arca. Primeiro a arca aí. Para quem ainda não sabe, são 2 móveis diferentes. A arca é um móvel e a tampa da arca é outro móvel. Eu vou colocar aqui uma imagem, vou tirar essa imagem daí. Vou diminuir a minha imagem aqui. Vocês já estão conseguindo ver aí na tela, né? Isso, mais ou menos, né? Não sei se está um pouco embolado, mas eu acho que dá para entender legal. Separei, ao total são 7 móveis do tabernáculo. Isso aí está no contexto de Êxodo 25, onde Deus dá os detalhes. E assim como ele começa, nós começaremos também. Mas eu quero que você já vai vendo aí. Isso daí são as fotos do vídeo mesmo que eu tirei, do que a gente está vendo agora. E o primeiro móvel é o propiciatório, é esse da ponta aí, ó, que você está vendo, que é a tampa da arca. O segundo é a arca da aliança. Porque o primeiro é o propiciatório e o primeiro não é o altar do holocausto? Porque como nós falamos todas essas semanas, inclusive quando Deus dá para Moisés, ele não começa do altar do holocausto. E nós precisamos seguir as escrituras à risca, porque tudo que Deus faz tem uma mensagem. E na verdade não é Deus, o tabernáculo não é para o homem ir até Deus, porque vimos a todo momento durante esses estudos passados que não é o homem que quer ir até Deus, pelo contrário, o homem tem medo e o homem prefere. E o homem nunca pediu isso, na verdade, ele só queria ser liberto do Egito. Na verdade, não é o homem que quer ir até Deus, o tabernáculo é Deus vindo até o homem, por misericórdia e graça e amor. Então é por isso que ele começa falando do Santo dos Santos e não do átrio. Não é uma mensagem de um homem entrando, é uma mensagem de um Deus descendo e indo até nós. Então é por isso que ele começa em Êxodo 25 falando da arca e do propiciatório, começando do Santo dos Santos. E ele começa falando do propiciatório,
que é a tampa da arca, onde você está vendo aí de ouro puro, formado de ouro puro, onde tem 2 querubins voltados à sua face, um querubim de frente para o outro e voltado os seus olhos para essa tampa. E logo, o segundo móvel é a Arca da Aliança. Muitas pessoas ainda dizem que são 6 móveis no tabernáculo, mas isso não é verdade. A Bíblia nos especifica 7 móveis. São exatamente 7 móveis no tabernáculo, no santuário, porque as pessoas acham que a arca e a tampa é a mesma coisa, e não é. E nós iremos falar um pouco sobre isso. A tampa da arca é um móvel e a Arca da Aliança é outro móvel, onde tem algumas coisas ali dentro que a gente vai falar, talvez mais para frente. O terceiro móvel é o altar do incenso, ou melhor, altar do perfume, o que fica logo diante do véu do Santo dos Santos. Ele só fica a um véu de distância da presença ou da arca. E esse é o altar do perfume, que fica já situado no lugar santo, ou no santo lugar. Aí você vai ver aí no lado esquerdo a mesa dos pães, que a Bíblia vai chamar de pães da proposição. Como ninguém aqui é perito em dicionário em português, nós vamos traduzir isso daí para pães da face, porque são pães que estão diante da presença ou diante da face de Deus. Então é a mesa dos pães da face, ou mesa dos pães da presença. E no lado direito você vai ver a menorá, que é esse instrumento aí parecido com uma árvore, né? Você vai ver alguns detalhes desse instrumento também nesse contexto de Êxodo que eu falei, onde ele dá detalhes para parecer com uma planta de verdade mesmo. E na verdade a menorá é esse do meio aí, ó. Com esses 6 braços eles são contidos na menorá. Ao todo são 7, aonde o sacerdócio tem que manter aceso, tarde e dia. Na verdade a menorá é esse da hoste do meio aí. E os 3 braços estão voltados para esse do meio. Essa é a menorá, que é o transliterado do hebraico, ou castiçal, candelabro, mas vamos chamar de menorá. Agora, saindo da tenda, nós estamos no átrio, né, onde nós vimos no vídeo aí, e onde o primeiro móvel do átrio é a pia de bronze, você está vendo aí. Diferente do santo do lugar, do santo dos santos, onde todos os móveis são de ouro, e a arca com madeira de acácia. Agora você vai ver aqui que existe também o bronze. O bronze ele está no átrio. Tudo isso lembrando que Moisés fez conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. É isso que a gente precisa entender e precisa gravar tudo que a gente tem falado aqui, não só do tabernáculo, quanto do arraial, quanto de tudo que Moisés fez, ele fez conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então isso daí que a gente está falando, todas essas pedras preciosas que ele usa específico em cada lugar, inclusive a madeira, é uma mensagem que Moisés está passando de algo espiritual, trazendo para algo físico. Ele está fazendo de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. E o último e o 7º móvel é o altar do holocausto, aonde serão feitos diariamente sacrifícios. Amém. E esse tabernáculo, eu vou colocar aqui de volta o vídeo. Nossa, que no vídeo dá para ver melhor. E esse tabernáculo ele é forrado de cortinas, de véu, e é uma estrutura maravilhosa. A gente pensa que é um véuzinho fininho que rasga, não. Ele tem a sua estrutura de madeira de acácia, ele tem seu revestimento de ouro, ele tem as cortinas que são pesadíssimas. Se você for ler lá, você vai ver como é feita essa estrutura da tenda. E se você for ler também, você vai ver que Deus ele manda bordar querubins espalhados para o santuário. Porque como nós temos falado, agora Deus está descendo para o meio do povo. E ele precisa sempre, quando ele desce, ser entronizado, ser adorado. E ainda que lhe falte adoração dos homens, não lhe faltará adoração dos anjos. Então é por isso que ele faz
ser espalhado nessas cortinas imagens de querubins, porque Moisés está vendo um modelo e o original está tomado de querubins ao redor, o adorando e o entronizando, porque ele precisa ser entronizado, como nós falamos semana passada e nos outros estudos. Então é por isso que você está vendo aí nessa imagem do véu das cortinas, querubins, anjos, desenhados e bordados nessas cortinas aí. Isso é maravilhoso. Mas vamos avançar um pouquinho para dar tempo de a gente conseguir falar tudo. Eu vou colocar uma outra imagem aqui, que é uma versão de Hebreus acerca desses móveis do tabernáculo. Não sou eu que estou inventando nada, porque que eu coloquei, não estou falando da ordem, mas comecei a falar do propiciatório, já dei a mensagem, já falei o porquê, inclusive Êxodo começa falando do Santo dos Santos, e agora em Hebreus 9, no capítulo 1, vai dizer assim, presta atenção, ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estava um candelabro, onde se posicionava um altar de ouro puro para o incenso, e a arca da aliança ou do testemunho, também toda revestida de ouro puro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, ou seja, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Ele deixa um pouquinho, um gostinho a mais, porque esse assunto, aonde está a arca, os querubins da glória, apontando para esse lugar, é um assunto muito extenso. Ele fala, não é do nosso propósito detalhar esse assunto agora. Aí ele continua, ora, logo após tudo isso está assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício, jamais que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Presta bem atenção que o reino, através do símbolo do tabernáculo, ele está na terra, segundo o modelo que foi mostrado para Moisés. Cada móvel que você está vendo tem uma mensagem, esse lugar é tremendo, tem uma mensagem tremenda. E não é um lugar que nós podemos achar ou menosprezar e entrar de qualquer maneira. Ele fala, relembrando o que eu falei semana passada, só os sacerdotes entravam no santo lugar, naquela tenda que você viu para dentro. E do véu para dentro, que é o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. As pessoas fazem essa mistificação da arca, colocam a arca em vários lugares, irmão. Tenha muito cuidado com isso, que a arca está simbolizando a presença de Deus no meio do povo. Tudo estava ali por causa da arca. Todo aquele cenário que Deus armou, todo o acampamento, todos os outros móveis, toda aquela roupa que o sacerdote usava, que você vai ler nesse contexto de Êxodo, estava ali por causa de um móvel, que era por causa da arca. E não era de qualquer maneira que a pessoa entrava diante dessa presença. E a gente tem que entender muito bem isso e entender a mensagem de Deus. E ele fala que lá na arca, lá onde estava a arca e o propiciatório, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, que na época era Arão, entrava cheio de rituais, entrava com o sangue do sacrifício que foi expiado por ele mesmo e pelas outras pessoas. Mas vamos avançar um pouquinho, que a gente não vai falar disso agora.
Como eu disse, nós iremos falar de um lugar específico. E eu vou já colocar aí na tela que as pessoas pegam a arca, pegam a tampa da arca como se fosse um móvel só, mas não é. Eu estou indo um pouco com calma hoje porque são assuntos mais delicados. E eu creio que como estamos num vídeo, eu creio que você pode depois poder assistir pausadamente. E esse aí que você está vendo é a tampa da arca, revestida totalmente de ouro puro. É uma tampa simples, por mais que existam imagens como essa ou outras imagens na internet, é uma imagem simples, aonde tem 2 querubins em cima dela. A Bíblia não fala que eles estão de joelhos, porém a Bíblia fala que está um de frente para o outro olhando, como eles estão olhando para a tampa da arca, para o propiciatório. O que eles estão vendo e que lugar é esse? Que eu não posso misturar e falar que ele e a tampa da arca são a mesma coisa, não são. Então, como Cristo, como Deus começa nos ensinando, e como é Ele entrando, nós vamos começar falando do propiciatório. Que Deus nos permita falar e que venhamos conseguir entender o mistério e a mensagem que Deus está nos trazendo através dele. Mais uma vez eu vou repetir, que não venhamos menosprezar os primeiros livros da Bíblia, que na verdade tudo está contido ali. A palavra de Deus diz em Isaías, eu vou repetir, Deus diz, eu anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, nesse lugar aí, que o escritor de Hebreus está falando, eu não posso detalhar esses assuntos agora. O escritor de Hebreus fala isso. Ele está contido todo o evangelho de Cristo. Toda a revelação do evangelho, ou qual o gosto de Deus, ou qual Deus, aquilo que Deus quer está contido nesse móvel aí. E isso é tremendo. E essa é a palavra hebraica que aparece, transliterada para nós, a qual eu vou começar a utilizar. Porque, como eu disse, nós não somos peritos no dicionário, ninguém aqui sabe todas as palavras difíceis, porque se eu falar propiciatório, ninguém vai saber o que é. Na verdade, no hebraico, essa palavra transliterada significa kaporet. Você está lendo aí a primeira palavra, que vem de kapar, que vem de kippur, aquele chapeuzinho que o judeu usa, simbolizando Kippur, ou o dia do Yom Kippur, para quem também já ouviu falar, ou seja, o dia de expiação. Kapar vem de expiar, vem de expiação. E esse lugar aí, chamado propiciatório, significaria o lugar da expiação, ou o lugar da reconciliação. Lugar da expiação, ou lugar da reconciliação. Vamos chamá-lo agora de Kaporet. Não precisamos ser peritos em hebraico, você não precisa rasgar sua Bíblia em português, mas é só para a gente poder entender algumas palavras a fundo. Você percebe que eu uso bem pouco isso, porque a Bíblia já responde ela mesma e às vezes nem precisa a gente entrar em algumas palavras em hebraico para poder trazer o significado, mas essa a gente vai começar a usar para você lembrar de Kapar, para você lembrar de Kippur, para você lembrar de expiação, o dia do perdão. Então esse é o primeiro móvel maravilhoso, que é a tampa da arca, toda revestida de ouro. E o que esses 2 querubins estão fazendo, olhando para esse lugar o tempo todo? Vamos avançar mais um pouquinho, porque a gente está falando o que Moisés escreveu, porém outras pessoas depois falaram sobre o que Moisés escreveu. Falamos um pouco de Davi, sobre o que Davi veio falando, e o Davi via o tabernáculo de uma forma muito grande. Na época de Davi não existia tabernáculo. Na época de Davi ele ficava apenas com a mensagem e apenas com o ensinamento pelo qual Deus trouxe para Moisés. Mas o Davi ele era apaixonado, porque Deus revelou para Davi as mensagens não só do símbolo, o qual o povo de Israel foi apresentado para eles no deserto, qual a gente está estudando, mas foi apresentado para Davi de alguma forma o tabernáculo original, ou seja, a essência do tabernáculo original. Então Davi ele se apaixona por cada móvel, por cada parte, tanto do acampamento
Inclusive, em um de seus cânticos, Davi vai falar assim, ó, louvai ao Senhor, casa de Israel, casa de Arão. E eu vou colocar essa imagem aqui antes, para você poder ver. Falando essa questão do que Davi está falando, está aí na tela. Esse é o acampamento que nós vimos semana passada. E Davi, ele consegue tirar a mensagem de tudo, ele consegue compreender tudo isso. E ele fala, louve ao Senhor, casa de Arão. Louve ao Senhor, casa de Israel. Sem olhar para o acampamento, eu não vou entender o que Davi está cantando. Ele está cantando, louve ao Senhor, casa de Israel. Louve ao Senhor, casa de Arão. E louve ao Senhor todos os que temem ao Senhor, ou seja, todas as extremidades da terra, ou as outras nações. Vamos voltar para aquela imagem, só para a gente poder mesmo entender essa questão que Davi não está de bobeira em nenhum momento, e ele é um leitor de Gênesis, de Êxodo, e inclusive de Tabernáculo, ele é apaixonado, e a todo momento ele fala isso, e Deus se revela para ele através de seu santuário. E até aqui Davi ainda não tinha nada disso, não tinha um templo, não tinha um tabernáculo de pé, como tinha no deserto, e ele olha para esse tabernáculo, olha para essa tampa da arca, que Moisés chama de propiciatório, e ele vai dar um nome que Deus revela para ele, e a gente vai ver agora que nome é esse. Vou diminuir um pouquinho a minha imagem de novo. E eu não sei se você está com a Bíblia na mão aí, mas eu já coloquei na tela. Primeiro, vamos em 1 Crônicas, versículo 28. Capítulo 28, aliás, versículo 2. Muitos menosprezam o tabernáculo, muitos desprezam e acham que a arca é um amuleto para trazer a presença de Deus. Porém, a arca é um símbolo. Todos os móveis são símbolos que trazem a essência de Deus para nós. Porém, Davi não via dessa forma. Davi via e Davi entendia o santuário original. E ele fala em 1 Crônica, versículo 28, do capítulo 28, ele diz assim: e pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor. Eu não sei de onde Davi leu aí, vamos parar um pouquinho aqui, que ele já deu um nome para o tabernáculo, se você está vendo aí. Até então, Mishkan, até então, tabernáculo ou tenda da congregação eram os termos que Moisés utiliza. Moisés está vendo ali como a tenda do encontro ou o lugar da habitação de Deus. Mas Davi já chama, já ousa em falar outra coisa. Você pode falar assim, pô, Davi, não é isso dessa forma que está escrito, não. Davi fala assim, ó, segura um pouquinho, porque já tem uma revelação de Deus acerca desse lugar aí. E ele fala, e ele se coloca de pé e fala assim, eu propus edificar uma casa de descanso, ou uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor. Como eu disse, todos os móveis. Davi já entendia que todo o arraial, toda a estrutura do acampamento, toda aquela organização que nós falamos na semana passada e vimos falando, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que vimos falando até aqui, era para que houvesse um lugar de repouso para a arca do Senhor. Isso é maravilhoso, que todos os móveis estão apontando para a arca. Toda a arrumação do tabernáculo, do santuário e do acampamento está apontando, estão ali por causa da arca da aliança do Senhor. E ele fala, um repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Calma aí, Davi. Acho que Davi está se equivocando aqui, Davi. É a arca e é o propiciatório, ou o caporet, Davi. Aí Davi, não, é a arca e é o estrado dos pés de Deus. Não, Davi, é a arca sim, você falou certo. Mas em cima da arca é o caporet, em cima da arca é o propiciatório, em cima da arca é a tampa da arca. Davi, não, cala a boca. É a arca e em cima da arca é o estrado dos pés do nosso Deus. Se Moisés vai chamar de propiciatório, caporet, o Davi já vai ver
aquilo tudo ali por causa da arca, e Davi vai chamar aquele lugar de descanso para a arca, e Davi vai falar que aquele lugar ali não é o propiciatório, não que ele está desmentindo Moisés, mas ele está nos revelando sobre a mensagem que o propiciatório, que o lugar da expiação está nos passando. E ele fala assim, esse aí é o estrado dos pés do nosso Deus. E isso é maravilhoso. E ele continua. Assim diz o Senhor. Isso aqui já é em Isaías 66, versículo 1. Para mostrar que Davi não está de bobeira e o Davi não está na carne. Logo depois de Davi, bem depois de Davi, vem Isaías, o profeta. E ele é usado para falar, para profetizar. E ele diz assim, assim diz o Senhor. E Deus está dizendo, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos pés, dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Deus está perguntando para o povo. E eu acho que você já está começando a se ligar. Davi vai falar que o lugar de descanso, Davi vai falar que todo aquele cenário, todo aquele tabernáculo está ali para ser o lugar de descanso da arca e do estrado dos pés de Deus. E agora Isaías está nos revelando ainda mais, que ele fala, assim diz o Senhor. Deus está dizendo, olha, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então você, Isaías, então Deus, Davi não estava vivo aqui, mas a gente pode perguntar então para Deus, Deus, se você está dizendo que o céu é o teu trono e a terra é o estrado dos seus pés, e Davi disse que o propiciatório é o estrado dos pés de Deus, você está dizendo, Deus, que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, então você está dizendo que a terra é o propiciatório, é isso? É isso mesmo, de uma forma que Deus vem revelando para nós acerca desse mesmo lugar. E ele vai repetir, eu vou repetir aqui. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Aí Deus pergunta, gravem essa pergunta que Deus está fazendo para o povo. Que casa me edificareis vós? E qual seria o meu lugar de descanso? Parece que Deus está perguntou isso para Davi em segredo, não parece? Porque Davi está falando e ele se prontifica em fazer um lugar, e esse é o contexto, onde ele quer fazer Deus descansar. E ele fala, ele quer fazer um lugar para que a arca e o propiciatório, o estrado dos pés, pudessem descansar. Davi está incomodado porque a arca e o estrado dos pés de Deus não têm um lugar de descanso. Parece que o que Deus falou e profetizou em Isaías, ele falou em segredo para Davi. E ele falou, Davi, aonde eu vou descansar, Davi? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Aonde eu vou descansar? E Davi quer urgentemente fazer um templo. É maravilhoso isso. Davi quer urgentemente montar um templo, porque ele se vê num palácio, ele se vê um rei rico, ele se vê num lugar que ele tem tudo, e ele tem toda a estrutura do mundo, e ele não aguenta ver a arca e o estrado dos pés de Deus sem nada disso. E ele fala, e é como se Deus perguntasse para ele, e eu, Davi, onde eu irei descansar? E ele fala, eu vou preparar um lugar para descansar. E Deus fala para Davi, você não vai fazer nada, Davi, porque suas mãos estão sujas de sangue. Eu não vou me privar em falar de Davi agora, porque nós vamos avançar ainda, porque é só para você entender a mensagem desse móvel maravilhoso, que Moisés chama de caporet, e que Davi tem a revelação de que o caporet, do que o propiciatório, é o estrado dos pés de Deus. E Deus nos revela muito mais, ele fala, esse estrado dos pés de Deus é a terra, porque se o céu é o meu trono, o estrado dos pés, o propiciatório, é a terra. E nós vamos continuar, e você vai frisar a sua mente nisso que você acabou de ouvir. Vamos avançar um pouco mais, para depois a gente vai voltar. Tudo que nós estamos falando se resume nisso aqui, ó. O Mishkan. É o título do estudo. E você pode, desde o começo, falar assim, caramba, na 9ª aula a gente começou a falar de móveis, eu pensei que a gente ia falar desde a primeira aula. Só que Mishkan, ele significa a habitação, simplesmente a habitação.
que é o que o tabernáculo de Moisés, a palavra tabernáculo, Mishkan, significa habitação de Deus. É onde nós vemos Deus descendo na terra. E assim como nós vimos falando do arraial, vimos falando daquele cenário do monte, em todo aquele momento, em todo o momento do acampamento, já é Deus, já é o Mishkan. Já estamos falando da habitação de Deus. Então seria errado também eu começar já dos móveis, sendo que todo esse contexto fala acerca do Mishkan. Toda a saída do povo do Egito, foi o que a gente falou no primeiro estudo, fala acerca do Mishkan. Tudo isso se resume para se voltar para esse lugar e para a arca. Então, seria até errado da minha parte eu começar lá e você não entenderia nada. Você decoraria os móveis, porém você não aprenderia a essência. Então, para nós vale mais você aprender a essência. Você entender o que Deus está falando, do que você simplesmente se encher de conhecimento e decorar. Na verdade, nós estamos conhecendo o Eterno e a sua essência, e isso para nós é o que vai nos trazer mudança. E isso é o que nos irá nos aproximar do Eterno. Então, Mishkan significa a habitação de Deus, aonde depois daquela descida de Moisés no monte, preparação do acampamento, tudo, Moisés ele finalmente unge todos os móveis e unge o tabernáculo. Isso você não vou poder falar todos esses detalhes, mas logo depois que Moisés arruma, as pessoas moldam cada móvel, pessoas especialistas que Deus preparou e capacitou para fazer. O povo ofertou, o povo deu o ouro, o povo deu o bronze, o povo deu a madeira, o povo deu a oferta, e por mediante a oferta do povo, Deus levantou o especialista para fazer e para moldar cada móvel, para levantar o tabernáculo. Até então é uma tenda simples, até então é algo somente natural, até o momento em que Moisés ungiu o tabernáculo. Então Moisés faz expiação e Moisés ele unge todo o tabernáculo. Moisés unge cada móvel, Moisés unge cada setor, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Moisés ele unge todo e cada parte do santuário. E como eu escrevi aí, até ficou um pouco errado, assim que o santuário foi ungido e inaugurado, a glória de Deus encheu. Você vai ver também nesse mesmo contexto. Tudo que eu estou falando está no contexto de Êxodo 5, Êxodo 40. Em todos esses contextos você vai conseguir entender o que a gente está falando aqui de uma forma mais simplificada. Depois de Moisés ter ungido tudo e inaugurado o santuário, a palavra de Deus diz que a glória de Deus ela toma a tenda. A glória de Deus, a Shekinah de Deus, ela toma. E a partir daquele momento, Deus coloca o seu pé no santuário. A partir daquele momento, Deus coloca os seus pés na terra. E esse era o desejo dele desde o começo. Moisés, prepara um santuário. Para quê, Deus? Para que eu habite no meio do meu povo. Vou preparar então, Deus, mas Moisés não é de qualquer maneira. Vai fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrar. Tudo conforme o modelo que eu te mostrar, porque assim como é no céu, será feito assim também na terra. Então, logo após Moisés ter ungido tudo, a glória de Deus desce. E aquele lugar ali passa a não ser mais um lugar normal. E você vai ver o tempo todo um Deus querendo estar na forma horizontal. Um Deus a todo momento querendo estar diante do povo. É isso que a gente tem repetido isso. Deus, ele coloca Adão diante do santuário. Isso a gente falou, se eu não me engano, na terceira ou no quarto estudo. Deus, ele coloca Adão diante, ou seja, Adão não precisava subir para alcançar a Deus, como a gente canta às vezes. Adão não precisava ir até lá em cima para alcançar a Deus, não. Porque Deus colocou Adão diante do Éden. Deus plantou um jardim diante do Éden, um jardim ao oriente do Éden, ao oriente do trono, diante da presença. Então, o Adão estava a uma refeição de distância da presença de Deus. Era só ele entrar,
era só ele cear com o mestre, era só ele cear com o eterno, era só ele comer da árvore da vida. Lembra da mesa dos pães? Lembra do candelabro? Não vou falar isso agora. Era só ele comer que ele acessaria a presença de Deus. E ele estava a um passo. Deus ele desceu no mesmo nível de Adão para poder falar com Adão. Porém, depois da queda, Deus sai. E o Adão, na verdade, sai de diante do Eterno. E a partir daquele momento, nós falamos semana passada, um dos nomes que Deus foi sendo chamado é o Elohim, que é o Elion, aliás, que é o Deus Altíssimo, ou seja, o Deus alto e sublime, como nós falamos também na semana passada, porque agora Deus não está entre o Adão, Deus não está diante do homem, Deus agora está lá em cima por causa da queda de Adão, mas ao mesmo tempo Deus ele vem com Moisés e ele se revela a Moisés através da sua sarça e ele fala: Moisés, eu escutei, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci. Deus, no momento, ele demonstra a sua intenção em descer, porque ele não quer estar lá em cima e o povo estar aqui embaixo. Deus, a todo momento, ele quer estar diante, Deus ele quer estar no meio do seu povo, para isso que ele nos cria, irmão. Porém, o pecado os afasta e Deus ele dá a ordem para Moisés construir o santuário. E nesse momento aqui, a glória de Deus desce e ele está no meio do seu povo. E esse lugar já não é um lugar comum. Claro que estamos nos tratando de um símbolo, estamos tratando de uma mensagem. A glória de Deus se manifestava, tinha anjos somente desenhado, não. Quando a glória de Deus se manifestava, os anjos do Senhor também estavam ali. Porém, tudo sendo ilustrado através de um símbolo. E Deus ele desce e ele agora faz aquilo que ele deseja fazer. Ele faz aquilo que desde o começo ele quer fazer, que é estar diante de nós. Ele não quer estar lá e nós estarmos aqui. Ele quer estar diante de nós. E isso é maravilhoso. E depois que Moisés unge, a glória dele desce e ele realiza o seu desejo. Só, irmãos, que você vai ver como nós vimos, Deus ele se manifestar no alto do monte e o povo sentir medo, porque ele destaca as suas trevas, destaca as ofensas, e o povo para acessar, inclusive Moisés, para acessar a Deus, ele tem que subir, porque Deus está lá no alto e eles estão aqui embaixo. E essa é a mensagem de Deus ao se manifestar no monte, Deus lá no alto e o povo aqui embaixo. Deus não está querendo dizer que ele simplesmente mostrar para o povo a sua ofensa, mas também mostrar para o povo a sua autoridade, mostrar para o povo a sua grandeza, mostrar para o povo que eles precisam entender que Deus é soberano, para que o povo tema. Então até o próprio Moisés precisa subir nesse momento para falar com Deus. E quando o tabernáculo é inaugurado, quando tudo isso passa, nós vemos que Deus ele se manifesta e a glória dele desce e ele realiza o seu desejo. Porém, logo depois, irmão, você vai ver que o povo ele continua transgredindo aos mandamentos. O povo continua transgredindo, o povo continua levantando idolatria, o povo continua profanando o lugar santo. O povo que depois de ouvir Deus falar no monte, levanta o bezerro de ouro e fala para o bezerro assim: esse é o bezerro, esse é o Deus que nos livrou da mão do faraó, esse é o Deus que nos tirou do Egito. O povo, depois de ter ouvido Deus falar, ele olha para o bezerro, diz tudo isso, colocando toda a honra, colocando toda a glória no bezerro. Porém, depois que ele se arrepende, Deus desce e faz o santuário. E eu vou colocar uma outra imagem aqui. Porque o povo volta, irmão. O povo volta a profanar. O povo que levantou o bezerro, depois que Moisés ele inaugura o tabernáculo ele começa a ficar ativo por meio dos sacerdotes, o povo trai de novo. Como nós fazemos, o povo volta a cometer injustiças, o povo volta a idolatrar. Deus a todo momento quer entrar, quer habitar no nosso meio, mas nós até aceitamos por um momento, glorificamos pela sua presença, mas logo depois voltamos a profanar o templo. Logo depois voltamos a
idolatria, logo depois voltamos ao adultério. Mas aí eu te pergunto, Deus então, ele, nesse momento que depois de ele ter feito tudo isso, depois de ele ter descido do tabernáculo, o que ele fez? Ele parou de falar com o povo, então ele voltou lá para cima, ele ficou lá em cima? Não, você vai ver que ele não para de ter esse desejo de habitar no meio do povo. E eu coloquei até um texto aqui, você vai ver que ele está em pé, por dizer que Deus ele volta lá para cima, ele sai do santuário, ele volta lá para cima. E ele fala em Oséias, no capítulo 5, você vai ver no capítulo 4 também um contexto inteiro de Oséias, Deus dizendo, eu vou deixar o meu santuário ser profanado pelos babilônicos. Deus vai falar assim, eu vou deixar o meu povo ser domado como escravo, porque o povo tem me inflamado a ira. O povo está fazendo de tudo para me tirar do meio deles, porque a todo momento eu estou tentando, a todo momento eu resgato, a todo momento eu limpo, eu troco as vestes, eu dou banho, eu amo, eu trago para perto, eu desço até eles, mas logo depois o povo profana a minha presença, o povo me adultera, o povo escolhe os seus caminhos, e ele fala assim, não, agora não, eu vou deixar o povo ser levado cativo, e eu vou deixar o meu santuário, ou seja, o lugar da habitação, ser profanado pelos povos, pelas nações pagãs. E Deus deixa, ele diz assim em Oséias 5, capítulo 5, versículo 15, ele diz assim, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Isso é maravilhoso, irmão. Quando ele está falando aqui, ele está no meio do povo. E ele insiste ainda durante muito tempo, até o momento que ele fala assim, não dá para eu habitar no meio desse povo profanado, porque ele é santo, irmão. E ele fala assim, eu vou voltar. Eu irei e voltarei ao meu lugar. Ou seja, ele tinha saído do lugar dele e ele tinha descido até o seu povo. Mas pela profanação, estou repetindo isso, pelo adultério do povo e nosso, ele volta para o seu lugar. E a partir desse momento ele volta a falar, ele lá em cima e o povo aqui embaixo. Ele volta a ser o alto e sublime, o Santíssimo, que habita no lugar mais majestoso do universo, enquanto o povo está aqui embaixo. Mas não é o desejo dele, isso foi o desejo do próprio povo. E a maioria das vezes é o nosso desejo. Eu coloquei aqui embaixo, logo após esse período vai vir um período interbíblico, que a gente vai ver Malaquias sendo o último profeta, e esse período interbíblico da Bíblia, a gente vai, você tem até na sua Bíblia aí uma página em branco, de Malaquias para depois Mateus. Deus ele não fala mais pela boca de nenhum profeta. Ou seja, ele fica em silêncio, 400 anos, ele não abre a boca para falar no meio de Israel e no meio da terra. Ele fica em silêncio. Até, irmão, como eu disse, não foi o povo que quis que ele descesse. Ele desceu porque ele queria estar entre o povo. E assim como Paulo fala, irmão, não é o pecado, não é a altura, não é a profundidade, não é nada que nos separa do amor desse Deus. O povo a todo momento joga ele para longe, mas o amor dele quer resgatar o povo a todo momento. E ele está disposto a fazer tudo, irmão, para estar presente no nosso meio. Os anjos ficam doidos com isso. E ele abre esse parênteses agora e não fala mais pela boca de nenhum profeta, e o povo de Israel fica sem ouvir o Eterno falar. Até que aquele que habita na eternidade, o Deus Todo-Poderoso, a qual nós nos movemos, esse que nós estamos falando, a qual nós nos movimentamos dentro dele, usa anjos, olha os anjos aí de novo, é por isso que a gente precisa dos anjos, vai até Maria e toca no óvulo de Maria e faz fecundar aquele que já era, e agora eles está sendo, essa profecia está concretizada no útero de Maria. E o Deus que está lá em cima agora, ele agora está no óvulo, sendo fecundado e sendo entronizado pelos anjos. Isso daí a gente até tira também mais um parêntese, porque a gente acha que
os anjos estão aqui no nascimento de Cristo, para comemorar o nascimento, para comemorar o aniversário. Isso não é verdade. Estamos em um contexto em que nós entendemos que isso que os anjos fazem com clareza. Você viu que 2 querubins estão olhando para o propiciatório, ou seja, para o estrado dos pés, ou seja, para a terra, e eles estão olhando para alguma coisa. E os anjos eles estão espalhados também nas cortinas do tabernáculo, mostrando que Deus ele vai ser entronizado. Se ele não for entronizado por homens, ele será entronizado por anjos. E nada vai impedir o que ele quer fazer. Então o anjo vai lá até Maria e dá a boa notícia para Maria. O Deus que estava lá em cima, ele decidiu descer. O Deus que tinha voltado lá para cima, ele decidiu novamente agora estar no meio de nós. E a virgem, como diz Isaías 7, a virgem dará luz a um menino, e ele se chamará Emanuel, ou seja, Deus presente no meio do povo, ou seja, Deus conosco. O Deus que está lá em cima, ele novamente desce, só que agora por meio do seu Filho, aquele que era desde a eternidade, e ele só é chamado de filho porque ele se coloca dentro do seu Pai, porque ele se coloca como que no útero, como nós estamos, como dizem Atos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nos movimentamos. Então ele se coloca dentro do próprio Pai e por isso ele é chamado de filho. E agora ele está na terra, e agora ele está colocando os seus pés na terra, e isso é maravilhoso. E nós vamos mais um pouquinho aqui avançar. E hoje eu quero falar com você um pouco desse cara aqui. Eu tive que dar uma resumida antes para a gente poder ter um pouco de tempo. Que é João, filho de Zacarias. A todo momento nós falamos acerca de Moisés. A todo momento nós frisamos Moisés como o amigo do noivo. Não porque nós frisamos, é óbvio, mas porque a Bíblia frisa Moisés como um amigo do noivo. Deus quer casar com o povo de Israel e Moisés é o mediador para fazer o ritual e a aliança, para dizer para o povo o que ele está falando e para dizer para Deus o que o povo está falando. Ele é o amigo do noivo, fazendo essa junção como o servo de Abraão faz com Isaac e com Rebeca. E Jesus também fala de um amigo do noivo, e ele fala de João Batista, que ele fala que os convidados têm convidado, mas também tem um amigo do noivo. E o amigo do noivo é aquele que prepara a noiva para o noivo, e prepara, não preparando de um adorno, que esse é o papel das damas do casamento, mas o papel de ligar, o papel de trazer um para o outro, o papel de apresentar o noivo para a sua noiva, como foi o servo de Abraão, como foi Moisés. Moisés conheceu o Eterno e apresentou o Eterno para a noiva, para o povo. Então nós estamos vendo aqui João. Por que filho de Zacarias e não João Batista? Eu botei em cima o batizador, porque a palavra João, o Batista, o nome dele não é João Batista. Batista aí é porque ele era chamado de João o Batizador, porque ele batizava. Mas ele era o João ben Zacarias, ou seja, João, filho de Zacarias. E esse nome era pesado em Israel, como falamos semana passada sobre ele. Ele era um sacerdote. Como eu disse também, João não era um Mogli ou um Tarzan que nasceu no deserto e ele ficou no deserto desde que ele nasceu, como um Tarzan, não, irmão. Ele era filho de Zacarias. Quem era Zacarias? Nada mais nada menos do que o sacerdote, direto de Arão. Zacarias era direto de Arão, irmão. Direto do sumo sacerdote. Inclusive, a profecia, não vou repetir isso, a profecia que chega acerca de João Batista para ele, quando um anjo chega e diz para Zacarias, ele estava dentro do santuário fazendo o seu trabalho, o seu ritual, por ser sacerdote. Então João Batista ele tinha um nível muito avançado e ele era alguém muito respeitado até hoje pelos judeus.
Yohanan ben Zacarias, ou seja, João, filho de Zacarias, que nós vamos chamar de João Batista. Por que eu destaquei ele aqui? Porque ele é um amigo do noivo. E como eu botei lá embaixo dessa imagem aí, assim como Moisés, ele está sendo usado para trazer Cristo para a igreja. Isso é maravilhoso. Aí você pode me falar onde está aí o propiciatório. Estamos fugindo do assunto. Não estamos fugindo do assunto. Falamos sobre a luz de Gênesis, lembra? Quem não pegou os estudos pode acompanhar no YouTube. Falamos sobre a luz de Gênesis, que na verdade Gênesis o tempo todo Deus está falando de uma pessoa. A gente vai ler isso daqui agora. Gênesis 1, João 1, quer dizer, capítulo 1, versículo 1, é João o evangelista. João, aquele que teve a visão de Apocalipse. Ele está escrevendo. Só que esse João aqui, ele foi discípulo de João Batista, de João, filho de Zacarias, para você não ser confundido. João Batista é aquele que batizava, aquele que depois do seu ministério foi para o deserto. E João, o evangelista, era o discípulo de Cristo, que ele escreve esse livro que nós estamos lendo aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você pode falar assim, não, está errado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não, não, não. Moisés está querendo apontar para os elementos. Eu estou apontando para alguém e dizendo que esses elementos são alguém. Presta bem atenção. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Na verdade, João Evangelista, por ser discípulo de João Batista, ele aprendeu de João Batista não só acerca do Messias. Como nós falamos semana passada, os judeus eles esperam um Messias rei semelhante a Davi. O Islã espera um Messias profeta semelhante a Moisés. Há quem espere o Messias depois de Abraão. Há quem espere o Messias semente prometida em Gênesis 3,15. Mas João Batista era alguém chamado desde o ventre da sua mãe. Alguém tão especial que quando ele começa a sua vida, ele já é cheio do Espírito Santo por simplesmente ver a presença dessa pessoa a quem ele tanto fala. A palavra diz que quando Maria está grávida, descobre que está grávida, ela vai até a casa de Isabel, que está grávida também há 3 meses, se eu não me engano, 6 ou 3 meses, a mais antes dela, esperando João Batista, que era o primo, né, de Jesus. E a palavra diz que quando Maria bota o pé na porta, a barriga de Isabel ela começa a ser cheia da presença de Deus, porque o menino que estava ali, o sacerdote que estava ali, João Batista, ele veio para falar acerca desse cara que acabou de entrar na casa dele, ainda sendo um feto, irmão. Ele é cheio do Espírito Santo, a palavra diz que ele pula, porque ele está vendo o mestre, ele está vendo o cara que veio ser o sentido da vida dele pisando em sua casa. Isso dentro da barriga, essa loucura, irmão, da sua mãe. Então ele não se priva, João Batista não se priva em estudar o rei semelhante a Davi, ele não se priva em estudar o profeta semelhante a Moisés. Aqui, 6 meses, isso mesmo, 6 meses, a pastor Solange botou aí. Ele não se priva para falar da semente de Gênesis 3,15, ele fala daquele que era com o pai. E ele fala, João, preste atenção nisso, João. Você não vai falar, eu não vou ensinar para vocês, nesse discipulado, somente esse Jesus, o Messias. Não, não, não. Eu vou falar aquele que era Deus no princípio, e no princípio estava com Deus. Ele fala assim, inclusive João, inclusive para os seus discípulos, ele fala, nele estava a vida, e a vida era luz. Quando Deus diz, haja luz, houve luz. O que você está falando, João? Ele está falando que no princípio era Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele diz, a terra estava sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, porque havia trevas,
E o Espírito está pairando como pássaro, por quê? Quando ele para, irmão, porque ele ainda não tem um lugar para pousar, porque ainda não está conforme ele quer que esteja, para que ele de fato habite. Porque nesse momento a terra está tomada, a terra está em trevas, a terra está com a morte exaltada. E ele diz assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a solução ali, ele não está falando somente dos elementos, do sol, da lua, isso é antes, irmão. A linguagem de Deus é espiritual, ela é científica também, mas ela é muito mais espiritual, trazendo para nós uma mensagem. E quando ele diz, haja luz, como eu falei naquele estudo, seja a luz, e a luz foi. João está dizendo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, ou seja, para aquele cenário de trevas. Cristo foi entronizado, o Messias, ou o Filho de Deus, foi entronizado. Então, meus discípulos, João Batista está falando, ele não é só o Messias, ele é a vida que entrou no nosso planeta, ele é a vida que entrou e dissipou as trevas e continua dissipando até hoje. Então escreve aí, ele é antes do Messias, ele é aquele que estava com Deus na eternidade, e porque ele entrou no seu Pai, ele se tornou filho, e ele entrou na terra como uma energia que dá vida para toda a humanidade. Glória a Deus por isso. E ele fala que as trevas não o compreenderam. Aí o João continua. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Aí a gente dá sempre como nós aprendemos também, aqui é o momento que ele está falando de Gênesis 1, comparando com João 1, né, como a gente já falou. Só que agora ele fala, houve um homem enviado, como se ele tivesse acabado de falar ali, e entrasse em um outro assunto, não é verdade? Você está lendo aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Aí ele vai lá e fala, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele parece que ele está mudando de assunto. E eu também, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, é verdade, parece que ele está mudando de assunto. Parece que ele está falando de outro contexto e iniciando uma outra coisa. E aí vem a primeira pergunta, o que João está falando? Quem era João Batista? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso, porque, como eu falei, João Batista, ele foi para o deserto com um propósito específico. Como sacerdote, ele deveria ir para o santuário. Como sacerdote, ele deveria ir e fazer o trabalho assim como seu pai Zacarias fazia. Porém, a gente leu em Oséias que pela profanação e pela idolatria, pelos pecados do povo, Deus ele não está mais aqui. E ele está lá. E ele sobe e ele volta para o seu altar, para o seu trono. E logo após ele fala que o povo seria tomado, o povo sofreria escravidão e seria profanado o santuário. E Deus ele toma a sua arca, ele toma o propiciatório e ele esconde a arca e o propiciatório, que a palavra diz que ele escondeu para ele e na verdade não é nem mais necessário. A gente vai entender por quê. E não tem o porquê Moisés, não tem porquê João Batista como sacerdote ir para o santuário, porque como a gente falou, todo o santuário, todo o Israel, irmão, está acampado em volta, todos os levitas e os sacerdotes estão com aquele ritual todo por causa da arca. Tudo é por causa da arca, é o lugar de descanso para a arca, para a glória, tudo é por causa daquele lugar ali, irmão. E o João Batista, entendendo o plano desde o começo, ele fala, o último lugar que a gente viu, aonde não tinha nada, aonde estávamos longe da presença, vimos a glória de Deus descer, e foi ali que vimos a arca de Deus ser tomada da glória, no deserto. Então João Batista, ele entende o seu ministério, e ele não vai
para o santuário. Mas como Moisés, ele vai para o deserto. Porque assim como Moisés foi o receptor, foi o recepcionista da presença de Deus por meio da sarça, recepcionista da presença de Deus para o povo, João Batista também vai para o deserto para ser o recepcionista de Deus, para fazer com que a intermediação, a mediação entre Cristo e o seu povo, glória a Deus. Então ele vai para o deserto com o intuito, por ser o sacerdote da terra, ele vai lá, porque ele sabe que lá a arca foi aonde apareceu pela primeira vez e ela vai aparecer de novo. E como ele era um líder, ele tinha discípulos. A gente vai ver isso durante a palavra, você pode questionar isso depois. Ele tinha os seus discípulos. E eu vou ler aqui embaixo esse Jesus que ele está falando. No terceiro tópico que eu destaquei ali, onde tem uma sarça na ponta, ele diz assim para os seus discípulos: este era aquele de quem eu dizia. Presta bem atenção nisso. Este é aquele que eu falei. É como, tipo assim, eu estou dando um exemplo. Quando João Batista está vendo Jesus chegar, ele olha para os seus discípulos que estão com ele, para aquelas pessoas que estão ao redor dele, e quando ele vê Jesus, ele fala assim, ó, este aqui, ó, é aquele a quem eu falei para vocês, a quem eu dizia, a quem eu falava. Como eu, por exemplo, estou aqui fazendo esse estudo aqui, e hoje estamos na 9ª aula. E eu repito isso várias vezes. Lembra que eu falei para vocês? Aí eu posso citar isso para vocês. Isso aqui é aquilo que eu estava falando para vocês. Lá na primeira aula, na 2ª aula. É de alguém que já está discipulando já há um tempo. E ele só relembra aquilo que ele já vem falando o tempo todo. E quando João Batista vê Cristo chegando, vê o Messias chegando, que para ele não é o Messias só, ele fala, olha só, para os seus discípulos, esse é aquele de quem eu estava falando, pô. Esse é aquele. E é interessante esses detalhes, que ele vai falar assim, o que vem após mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, o João Batista não estava falando de um Messias só, que viria após dele. Ele está falando, ele veio após de mim, sim. Porém, eu falava isso para vocês, ele veio antes de mim. Ou seja, ele veio quando ele foi entronizado, lembra? No princípio era o verbo. E é por isso que João Evangelista está escrevendo dessa forma. E aonde João entra? É justamente na entrada da luz de Gênesis. Da entrada na luz, na terra. Na entrada da vida na terra, João Batista aparece. João, filho de Zacarias, aparece nessa hora. Vamos voltar para o primeiro tópico que está destacado. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem da luz. Na verdade, ser testemunha de alguém, né, na palavra, até se você for ler Levítico e Deuteronômio também diz que ser testemunha de alguém é uma coisa muito séria. Eu posso morrer se eu fizer uma testemunha falsa, e quando eu assumo ser testemunha de alguém, eu estou assumindo a minha morte por aquela pessoa. Por exemplo, em João 8, quando Jesus ele está diante quando traz uma mulher para ele, adúltera, vocês sabem essa passagem, que ela, de acordo com as pessoas que trouxeram ela foi pega em adultério. Com as testemunhas, ela foi pega em adultério. E naquele momento ali, Jesus continua escrevendo na areia, mas depois Jesus pergunta, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A gente vê aquilo ali simplesmente porque Jesus falou isso. Todo mundo largou a sua pedra, mas não é bem assim. Não foi bem assim. Na verdade, como os judeus sabiam muito bem, ser testemunha de alguém requer uma responsabilidade, que você tenha consciência que você vai dar a própria vida por essa pessoa. Se essa pessoa mentir, fizer outra coisa, te enganar, você morrerá porque você serviu de testemunha para ela. No adultério, por exemplo, na Torá, dizia que se a mulher fosse pega em adultério, tinha que vir ela
e o seu marido. E quando sim fosse apresentados as testemunhas, aí sim eles poderiam ser apedrejados. Ou seja, a base seriam as testemunhas para ser julgado qualquer situação de impureza ou de transgressão da lei. Ou seja, naquela situação ali deveria no mínimo ter a mulher e o homem, porque de acordo com a Torá, se a mulher foi pega em adultério, tem que ser trago diante do sacerdote. Quem? A mulher e aquele rapaz que foi pego em adultério com ela, até para que não seja testemunha falsa. E sim, as testemunhas levariam os dois até o sacerdote. Se porventura as testemunhas estivessem acusando as vítimas de uma acusação falsa ou mentirosa, as testemunhas ali morreriam pela condenação pela qual elas estariam acusando. Então isso era muito sério. A testemunha falsa seria a morte deles pela qual eles estavam acusando aquela mulher. Ou seja, o primeiro delito daqueles homens não estarem acusando aquela mulher porque a mulher está sozinha. Pode muito bem ser uma farsa, um motim para que aquela mulher fosse condenada. Então, na verdade, se eles quisessem oferecer exercer uma testemunha, um testemunho verdadeiro, teria que estar ali a mulher e o homem. Só que na verdade não está. Então Jesus sabe bem disso. E ele olha e fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, na verdade, quando Jesus fala aquilo, ele não estava livrando a mulher, ele estava livrando aqueles homens. Porque de acordo com a Torá, aqueles homens estavam faltando com a testemunha, por faltar o homem no local. Então, na verdade, quem tinha que ser apedrejado eram os homens. Isso eu estou te falando para que vocês entendam o tamanho da responsabilidade da testemunha. E quando João Batista diz que ele veio para testemunho, para testificar a luz, é que ele fala que ele veio para dar a vida pela luz. Ou seja, ele veio, e se dizerem por aí que a luz não é ele, João Batista vai morrer, ele está disposto a morrer por isso. Mas ele crê tanto que ele veio para testificar que a luz é a verdadeira. Só para você entender essa questão da luz, do testemunho. E ele fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, por que João vai até o deserto? E agora, nesse momento, o que tinha a ver com Moisés? Como eu falei, foi para o deserto. Só que assim como a presença de Deus foi entronizada por anjos e recepcionada por Moisés, assim também João Batista precisava recepcionar a Cristo. E o que isso tem a ver com o tabernáculo? Eu vou colocar a imagem mais uma vez para você ver aqui na tela. Que é aquela situação de Davi e Isaías diz. Vamos ler já o Isaías. A revelação que Deus nos dá aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual seria o meu lugar de descanso? O lugar do meu descanso. Quando você vê, vou colocar outra imagem, rapidinho. Quando você vê que Deus diz que o céu é o trono e a terra é o estrado dos seus pés, até parece que Deus está falando assim: o céu é onde eu estou onde realmente é o lugar santo, e aqui é onde eu piso, aqui é onde eu estou exercendo autoridade. A princípio é o que a gente entende quando ele fala que a terra é o estrado dos pés dele. Porém, não é essa a intenção de Deus quando ele diz isso. E olhando para o santuário, nós vamos ver que o estrado dos pés, ele é aquele móvel que tem na sala, que a gente geralmente bota na sala, não sei hoje em dia quantas pessoas têm. É um móvelzinho como se fosse uma mesinha, onde a pessoa, às vezes, a pessoa chega, senta no sofá, coloca os seus pés sobre aquela mesinha, e ela serve para fazer com que aquela pessoa repouse os seus pés.
Então é nesse sentido que Davi está falando, e é nesse sentido que Deus está falando. Não é um Deus que está falando que o céu dele é onde ele se manifesta, e a terra é onde ele pisa, onde ele maltrata, ou onde ele exerce a sua autoridade. Você não vai ver Deus querendo exercer autoridade aqui no tabernáculo, você vai ver Deus querendo habitar no meio do povo. É diferente quando Deus fala lá do alto, quando ele fala do monte, é diferente quando ele fala por meio do seu santuário. Quando ele se manifesta por entre os querubins no seu propiciatório, no seu caporet, é um Deus querendo intimidade conosco. Então não esquece isso, quando ele fala que o céu é o seu trono e a terra é o estado dos seus pés, é que ele fala assim, a terra é um lugar aonde eu encontrarei repouso, aonde eu encontrarei descanso. Ou seja, a humanidade está aqui para fazer o eterno descansar, porém ele precisa ser entronizado, porém ele precisa ser recebido por meio dos seus sacerdotes, dos anjos e dos homens. Os anjos já têm os entronizados. Os anjos entronizaram a Cristo assim quando Cristo chegou na terra. E eles entronizaram. E agora quem está com essa função é o sacerdócio. E é por isso que nós vamos falar de João Batista. Porque ao mesmo tempo que João, o evangelista, está falando, ele é aquele que estava com Deus, ele é aquele que era Deus, ele era aquele que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que existe foi feito. Ele é a luz que foi introduzida na terra. E aí o João Batista vai falar, eu estou falando desse, que vem antes de mim. E João Batista, nesse momento, ele entende o peso do qual ele vai fazer parte no deserto, ele vai fazer parte para receber a presença de Deus. Então ele entende isso quando ele vai falar assim, eu não sou digno nem de desatar essas sandálias. É João Batista agora, representando a humanidade toda, por seu sacerdote no momento, o único sacerdote ligado na chegada da luz. Moisés como o único ligado na chegada da presença do Evangelho, e agora João Batista o único ligado para a chegada do Messias. E agora ele fica maravilhado, ele fala, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. O que ele quer dizer com isso? Na cultura deles, como eu falei, acho que semana retrasada ou passada, a forma com que eles se relacionavam era o recebendo nas suas casas. Lembra que eu falei que é de Zaqueu? E aquele que vinha de longe, aquele que vinha peregrinando, e ele chegava na sua casa, a primeira coisa, porque os pés, para esse cara, dessa cultura, é muito mais importante do que para mim, que sou brasileiro. Às vezes para você, para mim, para quem está ouvindo aí, pé não significa nada. Mas na verdade não, o pé ele é muito importante para o judeu. E quando uma pessoa vem de muito longe, quando uma pessoa vem de distante, o fato de eu receber ele na porta, e eu só falar, nem deixar entrar, e eu nem me preocupar com nada, é um fato de eu estar desprezando essa pessoa, é um fato de eu não estar fazendo uma recepção correta para essa pessoa, porque a recepção correta nesse momento seria, a pessoa ainda na porta, a pessoa ainda para entrar, eu tenho que reconhecer que essa pessoa veio de longe, eu tenho que reconhecer que essa pessoa caminhou muito para entrar na minha casa, e é um privilégio para mim recebê-la, e eu tenho que perceber e entender que agora os seus pés merecem descanso por vir de muito longe. Os seus pés agora merecem ser cuidados. E a cultura diz que ele desatava as sandálias e eles lavavam os pés daquela pessoa que vinha de muito longe, com o símbolo de dar descanso a quem veio de longe, ao símbolo de dar descanso a quem caminhou muito para chegar até a minha casa. E João Batista, como essa recepção, como Moisés no deserto, ele agora está diante de Cristo, mas não de Cristo, não do Messias, não, irmão, não daquele que vem depois dele, não do rei semelhante a Davi, não da semente de Gênesis 3,15, ele está diante da vida que entrou na terra, e é por isso que João fala, no meio que ele fala, há trevas,
e ele dissipou as trevas. E havia um homem na terra, cujo nome era João, porque no momento em que a vida está entrando na terra, foi esse homem, cujo nome era João, está ali para recepcionar e para ser testemunha acerca dessa vida. E ele olha para aquela pessoa, a quem ele tem pregado o tempo todo, a quem por meio daquela presença, quando ele ainda era um feto, ele foi batizado com o Espírito Santo, a quem por meio da sua vida ele somente discipula e ele só fala de Deus, e ele só fala do Messias, e ele só fala do Yeshua, e ele fala do Yeshua que é a vida que entrou no mundo, e ele fala do Yeshua que é antes da fundação do mundo. E quando ele se vê diante dessa pessoa, chegando diante dele, ele fala: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, porque ele sabia que naquele momento, como sacerdote, diante do propiciatório, o Messias agora, o Deus que veio da eternidade, precisava ser entronizado, precisava ser recepcionado, precisava descansar os seus pés em cima do propiciatório, ou seja, o Deus que estava lá no alto por causa do pecado, o Deus que estava lá no alto por causa da transgressão, ele coloca os seus pés na terra, não para pisar, não para exercer a sua autoridade agora, mas ele desce porque ele quer descansar, porque ele quer ter intimidade com a gente. E João, como sacerdote, ele olha isso e diz: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, porque João sabe que nesse momento é a hora de quem está vindo de muito longe. Esse momento é a hora daquele que está vindo da eternidade parar um pouco diante do sacerdócio e deixar o sacerdócio tirar as suas sandálias e lavar os seus pés e massagear os seus pés. E isso é maravilhoso, porque essa é a função da humanidade. Se o céu é o trono, qual é a minha função como sacerdócio hoje? É fazer com que Deus pare, é fazer com que Deus, que está vindo de muito longe, irmão, a todo momento, inclusive na minha adoração pessoal, não sou eu que vou até Ele, Ele veio até nós, e Ele se chamará Emmanuel, Deus presente no meio do povo. Quem irá o recepcionar? Tem um louco no deserto. Quem é João? Quem é o Batista? Quem é o sacerdote? É aquele amigo do noivo que está agora recepcionando, fazendo: seja bem-vindo, mestre, para a sua igreja, e seja bem-vindo, igreja, para o seu mestre. É aquele como Moisés, o mediador como Moisés, falando assim, Messias, eis aí a tua noiva, eis aí o seu Messias. Ele vai falar assim: eu estou aqui somente por causa dele, importa o que ele cresça, porque a todo momento, irmão, João falava acerca de Cristo. E já fica o ensinamento para você que é pregador da palavra, para você que é sacerdote: se alegre e se contenha em falar de Cristo, o tempo todo, mas não se contenha em falar só Jesus te ama, porque o Jesus, ele não só ama, mas ele é misericordioso, ele é justo. E ele não é só semelhante a Davi, ele não começa a sua história em Mateus, ele não começa a sua história em Êxodo, fala de Jesus por meio da sua multicolorida forma, e é isso que ele quer. Em Romanos vai dizer que Deus, ele tem multiforma, multicolorida, ele não é um Deus somente preto e branco para eu falar. E João Batista entendia muito isso, e quando ele discipulava, ele falava dos mistérios mais profundos, aonde ninguém via, aonde ninguém conseguiria entender. Via aquela luz entrando e achava que era simplesmente a luz do dia, ou elemento. João Batista fala assim: não, João, escreve aí, essa daí é a vida que entrou na terra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então essa é a função do santuário, essa é a função do sacerdote: entronizar. Os anjos já fazem muito bem, mas que seja feita na terra, assim como é feita no céu. E ele diz: o céu é o meu trono, a terra, vou botar aqui na tela, não vou botar não, é o descanso, a terra é aonde eu repouso os meus pés, a terra é o estrado dos meus pés. Aí ele pergunta para o povo: aonde eu colocarei os meus pés? Aonde
eu descansarei? Onde estará meu lugar de repouso? E que essa palavra hoje, esse estudo falando sobre um pouco, né, do tabernáculo e falando um pouco do propiciatório, nós iremos continuar falando dele. Eu queria falar sobre Moisés por conta de João Batista, porque nós falamos muito sobre Moisés, e para quem pegou as aulas anteriores, você está vendo que é tudo ligado, Moisés com João Batista. O mesmo cenário que você vê entre Moisés, Deus e povo, você está vendo entre João Batista, Cristo e a igreja. E assim como Moisés passa a sua bola, quando ele termina o seu ministério no Jordão, assim também João Batista passa a sua bola, termina o ministério no Jordão. E assim como Moisés se vê diante de Josué, ou seja, de um Yeshua, também no hebraico, e Moisés traz o povo até o Jordão e diz, eu não vou dar descanso, quem vai levar vocês para a terra prometida é Josué, é Yeshua, e ele lhe dará descanso. Assim também, João Batista traz o povo para o Jordão e fala assim, esse aí, não sou eu sou até aqui só, importa que ele cresça agora e eu diminua. É um Yeshua que vai levar o povo para o descanso. Então essa é uma das mensagens, de diversas outras mensagens, sobre o tabernáculo, sobre o propiciatório. Vou colocar aqui para terminar. Nós iremos falar um pouco da arca na semana que vem. Bem pouco, mas só com a mensagem como a gente falou hoje. Para que a gente não entenda simplesmente como Moisés está falando, mas a gente veja a visão de Davi, a gente veja a visão de Isaías e veja a visão de João Batista, como nós estamos vendo. Porque todos esses homens se aprofundaram em buscar e conhecer. Não ficaram limitados ou satisfeitos com um pouquinho de coisa que ele já vinha mastigado de outras pessoas. Não, examine as escrituras. Tudo que você está ouvindo aqui, leia, releia em casa e deixa Deus se manifestar para você ainda mais. Então que Deus te abençoe, que Deus ele continue abrindo a nossa mente. E se eu falei algo rápido, você pode não ter entendido de uma forma, veja de novo, não tem problema, bota o fone de ouvido e veja de novo para você pegar. Amém? Para quem não acompanhou, tem os estudos presos, separados lá no YouTube, para você ver tudo em ordem e que Deus possa estar falando com vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.